com uma proposta de temáticas para as mulheres. É claro que os homens são bem-vindos, né? Que a gente pode convidar os homens, mas hoje a gente vai falar com a psicóloga Natália. Ela vai falar um pouquinho sobre saúde emocional, vai entrar em alguns aspectos, né? Não só na vida acadêmica, como é o caso do meu perfil especificamente, como é o caso da própria Natália. Ela vai se apresentar, ela também é doutoranda, mas na vida de modo geral, né, queridos? Eu estava agora há pouco falando com uma mentorada sobre o que é esse caos da pandemia. As pessoas estão focadas em sobreviver, em se manter, e os outros desafios, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem conciliar. Então essa semana foi uma proposta, né, para a gente falar às mulheres, né? E aí eu tenho falado, algumas pessoas me perguntaram, por que fazer um evento desse numa página acadêmica? É justamente por isso, porque eu falo da vida acadêmica, eu ajudo, né, pessoas a desenvolverem seus trabalhos acadêmicos, mas principalmente o que acontece? Eu recebo mulheres com a autoestima baixa, que olham e falam assim, eu não sou capaz de fazer um TCC, mestrado não é pra mim, eu não consigo entender, eu leio, não entendo. Mulheres cheias de crenças limitantes, cheias de bloqueios, né? Homens também, mas sobretudo mulheres. Então, quando chegou a época da Semana da Mulher, o dia 8 de março, eu pensei, vou criar um evento. Não quis fazer na semana anterior, porque tinha um monte de gente fazendo. Achei melhor começar no dia 8 e terminar no dia 14. E a ideia era trazer temas que pudessem ajudar a mulher a se empoderar, a assumir essa postura, né? E começamos na segunda-feira falando sobre Feliz Dia Internacional da Mulher para quem? Uma proposta de questionar, mesmo já que essa data foi criada para lutar pelos direitos da mulher. E nós viemos durante a semana falando do dinheiro, falamos de identidade, falamos do poder de dizer não, e hoje a gente vai falar da saúde emocional, que é algo muito importante. Hoje de manhã, para quem perdeu a live, todas elas estão publicadas no meu perfil, tá? Hoje de manhã falamos sobre você criar o seu produto digital, porque hoje em dia muita gente está desempregada, né, precisando gerar renda, e quando a gente está falando aqui de mulheres que muitas vezes estão num ambiente hostil, vivendo vivendo violência, precisando ter uma autonomia financeira, e em todas as outras questões também, não apenas nesse sentido de estar vivendo um problema, mas todo mundo hoje precisa ganhar algum dinheiro. É uma palestra que pode agregar muito para a vida de vocês, como essa de agora. Então eu quero dar boa noite, bem-vindo a todos. Eu não vou ficar aqui enrolando, já vou chamar a nossa convidada, mas antes disso eu quero pedir a você o seguinte: clica nesse aviãozinho que tem aqui, porque existem pessoas precisando ouvir esse conteúdo hoje à noite. E eu quero dizer para você que às vezes a gente fica constrangido de mandar a live para os outros. A gente deve ficar constrangido se a gente estiver mandando uma live ou mandando alguma coisa para a pessoa pagar, para a pessoa comprar. Você vai estar mandando essa live para alguém vir também assistir de graça. Um conteúdo que vai agregar, que vai ajudar, que vai beneficiar. A única coisa que pode acontecer é a pessoa não poder entrar agora. Tá dando aula, tá trabalhando, tá no trânsito, e ela simplesmente não vai entrar. Isso não vai trazer nenhum transtorno para você, mas se ela vier e ela assistir, pode ser que seja uma bênção na vida dela. Tá bom? Então vamos lá, clicando nesse aviãozinho. Eu quero te pedir que você mande para pelo menos 5 pessoas essa live, tá bom? 5 pessoas para elas virem aqui assistir aquilo que a Natália vai falar. Eu conheci a Natália no Instagram, rolando o Instagram aleatoriamente, como a gente segue mais ou menos as mesmas páginas. A Natália também é doutoranda. Eu encontrei um post da Natália incrível. E eu comentei aquele post e comecei a seguir a Natália. A Natália ia fazer uma live, eu assisti a live. A Natália é incrível, gente. A gente não se conhece pessoalmente, mas ela é incrível. E eu quero convidá-la agora, Natália, você vai terminar de se apresentar. Vou pedir você também para dar uns coraçõezinhos, porque o Instagram entende que tem que entregar para mais gente. Natália, boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem, Natália. Boa noite, pessoal. Eu tô enorme aqui, não sei o que está acontecendo. Eu tô em tamanho normal para vocês?
Tá grande assim. Afasta um pouco. É só se eu afastar, assim, né? Deixa eu afastar aqui o apoio, que é melhor. Vocês estão me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Coloca aí, pessoal. Boa noite, bem. Daiane, Elisângela Flor, muito obrigada pelo convite, pelo carinho, né? Partilhamos aí de lutas, de reflexões, né? Acerca da gestão, da questão acadêmica, da questão da mulher na academia. Então, fiquei muito feliz com esse convite da gente ter esse bate-papo sobre a saúde emocional da mulher na academia e fora dela, né? Pois é, eu que sou grávida. Bom, então, hoje, assim, o dia foi bem nesse ritmo mesmo, de palestra presencial sobre esse tema, né, falando um pouquinho, trazendo um pouquinho dessa questão do Dia Internacional da Mulher. E como você disse, né, flores para quem... Muitas pessoas não sabem o porquê é comemorado esse Dia Internacional da Mulher, né, e é mais um símbolo de luta, né, do que houve da morte das operárias, ok? Sim. E aí, gente, vocês estão me ouvindo bem? Me dá só um feedback do pessoal aí nos comentários. Boa noite, Valéria. Eu estou mandando a live. Então, hoje a ideia é conversarmos um pouquinho, né, um bate-papo bem aberto sobre a saúde emocional. Eu estou aqui não só para trazer informações, mas eu quero muito ouvir e trocar com vocês, né, sobre o que impacta, o que tem, quais são os maiores desafios que nós, mulheres, enfrentamos no nosso dia a dia, seja dentro da academia, seja do nosso trabalho, seja na nossa casa. O que está acontecendo neste momento que está deixando com o nível de estresse elevado, o nível de ansiedade, causando muitas situações de depressão e outros quadros, né, oriundos de ansiedade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, Elizabeth, você também deve saber dessa informação, né, que as mulheres são muito mais propensas a desenvolverem distúrbios emocionais, né? Então, as doenças mentais, elas atacam mais mulheres. Vamos dizer que cerca de 70% mulheres, 30% homens, segundo alguns dados da Organização Mundial de Saúde. Então, e falar desse tema nesse momento de pandemia é outro fator que a gente deve levar em conta, né? Porque as mulheres também são as mais afetadas. Apesar da pandemia impactar em todas as faixas etárias, mas as mulheres são mais afetadas segundo alguns estudos emocionalmente, porque assim, a questão das multitarefas aumentam, né? Então, quem tem filho, a questão de ensinar, então vem o home office, enfim, aumenta muito essas demandas e com isso também a saúde emocional é afetada. Então, gente, se vocês quiserem fazer perguntas, comentários, vocês podem colocar enquanto eu estou falando, ok? Elizabeth também pode debater comigo e fazer seus comentários aí, tá bom? E apareceram muitas queixas, Elizabeth, durante essa semana sobre a saúde emocional das mulheres, muitos comentários. Olha, eu tenho conversado, né, com algumas pessoas esses dias, né? E a sobrecarga, né? Muita sobrecarga. As mulheres estão exaustas, estão cansadas. Então, isso está gerando transtorno. E é uma surpresa dentro de casa, algumas, né? Trabalhando em home office. Hoje eu estava com uma mentorada, ela disse que não consegue, ela não tem horário para parar. Ela está trabalhando em casa, ela não tem horário. Ela está trabalhando, aí ela para, faz alguma coisa em casa, e depois continua. Uhum. Então, tem muita mulher vivendo dessa forma, né? Sim. E assim, as mudanças, né, que todas nós, né, do nosso dia a dia, homens e mulheres, importante. Por exemplo, quando a gente fala da questão
afeta mais mulheres, não só em questão da sobrecarga, também há outras situações que interferem. Por exemplo, as questões genéticas, as questões hormonais que levam as mulheres a terem maior propensão às doenças mentais, entendeu? E outra situação também que devemos considerar, Elizabeth, é a questão da origem, né, cultural e social. Então, isso já é uma carga enorme emocional, né, do que se espera da mulher, do que é ser mulher, né? Tem um comentário aqui da Daiane, né, falando aqui que a pandemia desorganizou a rotina, a agenda da mulher, foi necessário fazer muita coisa. Exatamente. Então, por si só, a mulher já tem uma sobrecarga de questões, como eu já estou falando, de ordem genética, hormonal, cultural, social, associada a esse momento de pandemia com essas transformações que estamos vivenciando, é um boom, né? Então, é uma pandemia também da sobrecarga emocional. Então, é uma pandemia de ansiedade. Você vê quantas pessoas não tinham alguns sintomas e começaram a apresentar, né? Então, assim, quantos casamentos estão sendo desfeitos, quantos números de violências que aumentaram também, porque quando as pessoas ficam confinadas mais, né, na esfera do lar, tende a aumentar mais esse tipo de situação. Porque o lar, ele também é considerado aquele de proteção, mas é também o local que mais ocorre número de violências. Então, tem muitas questões assim para a gente debater hoje, né? Eu estou pincelando aqui algumas de que dá para a gente aprofundar bastante. Essa questão do ser mulher, do que se espera, pelo simples fato de ser mulher. Então, tem uma demanda excessiva. Se a gente for pegar um pouquinho da história da mulher, muitas conquistas são recentes, né? Se você pensar que no final assim dos anos 60, né, as mulheres eram vistas como aquela da esfera do lar, né? Então a mulher era vista como sinônimo de quê? De casamento, maternidade e cuidar da casa. Isso no final dos anos 60, né? Estamos em 2021. O quanto que os movimentos feministas, quantas lutas, né, fizeram com que a mulher passasse cada vez mais a ter conquista, a buscar uma posição social, né, de igualdade dos homens. E ainda é uma luta muito grande, né? Porque tem uma visão cultural muito patriarcal dos papéis do homem e da mulher. Então, ao mesmo tempo que a mulher tem as conquistas, ao mesmo tempo tem a sobrecarga, porque ela está no mercado de trabalho, mas a questão da esfera do lar, em muitos casos, ainda fica direcionada à mulher. Então, são algumas questões que é importante a gente refletir, né? A Daiane trouxe um comentário aqui, deixa eu ler aqui para a gente. Foi necessário fazer tudo o que fazia e estou trabalhando muito mais, além de casa e estudos. O que podemos fazer para tentar ter um tempo para nós mulheres se cuidar e relaxarem? Muito boa pergunta, Daiane. Então é isso, é uma sobrecarga de demandas, mas requer você parar um tempo e se organizar. O que eu tenho recebido muito no consultório das questões das pessoas que apresentavam questões emocionais em função da pandemia, principalmente as que estão em home office, é que as pessoas, por trabalhar em home office, não têm um horário definido. Então, inicia o trabalho, mas assim, não tem hora de terminar. Então, peraí, se você estivesse na empresa, você não ia terminar, sei lá, 6, 5 horas. Então, é esse horário que você tem que parar, né? Ah, você não tem um horário no almoço se você estivesse no trabalho? Então, durante esse período do home office, você tem que ter uma rotina direcionada para o trabalho. Você que está em casa e a gente, não, vou fazer isso aqui, vou fazer isso ali, e acaba... Mas exatamente por isso que é necessário a organização. Qual é o meu tempo de trabalho? Qual é o meu tempo de estudo? Qual é o meu tempo de cuidar de mim? E isso é essencial. E essa questão é o que impacta em muitas mulheres. Muitas mulheres ficam... essa nossa visão, né, da questão do cuidado, que muito da mulher... E essa visão do cuidado é um cuidado muito para fora, né? Que pode cuidar do filho, que pode cuidar da mãe, que pode cuidar do trabalho. E peraí, e quem cuida da cuidadora? Então, trazendo um pouquinho aí da sua questão,
Durante o seu dia você reserva qual o tempo que eu posso fazer uma atividade física, nem que seja vídeos do YouTube, né? Que não tá, algumas academias não estavam abrindo, enfim. Qual é o tempo que eu tenho para estudar? Divide a sua semana, faz um planejamento e respeite-se. Aí eu estou em home office e tem pessoas, Natália, meu telefone não para depois das 6, mas a pessoa está respondendo. Então, assim, coloca lá, estamos funcionando de tal a tal hora. No WhatsApp tem várias ferramentas que você coloca o horário de funcionamento. E é isso. Isso é você buscar a sua saúde emocional. O seu bem-estar também requer muito da sua atitude, né? De que na medida que eu aceito tudo que está me atingindo e não faço nada em relação a isso, que vai ficar mal sou eu mesma, né? Então, assim, para você ajudar, para você ser uma boa trabalhadora, um trabalhador, para você ser uma boa mãe, você precisa ter o autocuidado. E o autocuidado é essencial para que você possa ter um bem-estar emocional. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Tem comentários aí, sim. É porque eu tô falando e se eu pular alguém aqui, pode me mandar depois, tá? Se você quiser ler, Elisângela, pode ler. Você sabe quem é o próximo? Aqui. A Elisângela. Tá lá pra cima. Não é pergunta, não. Achei que fosse. É só agradecimento mesmo. Então, a demanda, que já era grande, aumentou muito nesse momento de pandemia. Então, é necessário mesmo pararmos, refletirmos o que podemos fazer, né, para um bem-estar emocional, né, parar um pouquinho para pensar que nem tudo, não posso dar conta de tudo. Nós temos nosso limite. Eu tenho uma dúvida. Tem gente que fala que é para a gente não assistir as notícias. Notícia ruim que está acontecendo. Como que você orienta a gente em relação a isso? Não é para ficar alienado mesmo? É para ver? Porque isso mexe com a saúde emocional da gente, né? Muita coisa. Isso é uma ótima pergunta, Elisângela. Tem 2 momentos. O que acontece? Uma coisa que você se enche de informações negativas, está lá, 24 horas estão em frente à TV assistindo só notícias ruins, e isso já te faz mal. Você pode ter um horário, de repente, um jornal específico que você assista aquele jornal. Até porque as notícias se repetem, certo? Então, mas para você não ficar alimentando, procura outras atividades para você fazer, ok? Oriento de 2 formas. Quem não apresenta nenhum quadro, né, de depressão ou algum outro quadro emocional, né, que estabeleça um limite de acessar informações, ok? Então, você vai ter aquele horário lá que você assiste, não precisa ficar assistindo de novo e acumulando só notícia ruim, né? Você vai ficar sugando só aquilo. Tem pacientes que relatam que só o fato das notícias do coronavírus, a pessoa estava com falta de ar, tá com isso, a pessoa já começa a sentir. Estou no sofá da minha casa, já estou sentindo aquilo, porque ele vai assimilando aquilo que eu estou vendo, eu estou vivendo. Mas agora, quem já apresenta um quadro emocional, quanto mais informações ruins, pior o quadro. Então, por exemplo, em casos de depressão, a primeira coisa que eu oriento é não assistir notícias ruins, né? Não ver jornal, buscar coisas positivas, buscar coisas prazerosas. E isso também inclui o seu redor. Por quê? Sabe aquele tio, aquela tia, aquela mãe, enfim, aquela pessoa que só vem te contar desastre? Então, às vezes, você se limita a não assistir uma notícia, mas tá aquela pessoa toda hora, fulano morreu, sabia? E não sei o que, ela achou que estava gripado, mas não era corona, no outro dia estava morto. E a pessoa só te liga, né? Tá em isolamento, mas te liga só para dar notícia ruim. E assim a gente vai criando aquela esfera do medo. Isso vai aumentando a insegurança, porque a gente já está num momento já de instabilidade. Então, vamos buscar coisas que agreguem uma qualidade de vida, não uma coisa que piore o nosso estado emocional, entendeu? Então, são essas duas visões aí. Outra questão que eu estava vendo, alguns alunos de graduação que eu oriento, eles reclamando, Natália, que aumentou a demanda de trabalho. Mesmo que eles façam aula online, não é igual no presencial. Então, cada professor dá uma aula online e passa um texto para escrever, passa uma proposta, e no final, eles têm 5, 10 propostas,
Só que em casa eles não têm um ambiente direito, eles não têm tudo aquilo, né? Então, a gente que está fazendo doutorado, você sabe bem, às vezes é difícil construir esse momento, né? Tô falando assim agora de quem está estudando, mas isso aplica também a quem está trabalhando, a quem está tentando produzir alguma coisa em casa, né? E isso também causa um estresse, né, mental muito grande. E essas pessoas não têm, às vezes, Natália, com quem falar. Não tem para quem dizer o que está sentindo. E você sabe que existe muito psicólogo leigo. Muita gente que acha que é psicólogo. E aí começa a dizer para essas pessoas conselhos do tipo assim, se esforça. E às vezes a pessoa está doente. Né? Você olha para mim como que eu sou, como é que eu tô bem, é só você se esforçar que você também fica, né? E eu tive essa conversa com essa galera que eu tô te falando, em média 10 alunos de graduação, e todos estavam muito mal, assim. E eu não consegui dar aquela aula, eu parei e ouvi. Eu não tenho essa escuta técnica, mas eu deixei eles falarem, pelo menos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Olha, ótima colocação, assim, é a questão, mistura a autocobrança com a questão de superprodução, porque a ideia, né, que prega hoje em dia é que você tem que produzir muito e o tempo todo, né? Então, isso gera uma cobrança muito grande. E nós estamos num momento de instabilidade. E mesmo em outros momentos, isso já ocorre com muitos estudantes. Só que, assim, é um grau de incertezas. Aí é o medo do que vai ser no futuro, se vai conseguir um emprego, se não vai, como é que vai defender o mestrado, doutorado, enfim, né? Você já não tem a concentração como antes. Eu mesmo, por exemplo, eu tive que adaptar o meu cronograma todinho, porque em função da pandemia eu não podia fazer essa entrevista da minha pesquisa de campo, né? Mas aí, como lidar com isso? É necessário que a gente estabeleça que nós somos humanos, nós não somos máquinas, nós temos os nossos limites. Então, se respeite. E se respeitar não é você deixar, tipo, a moda Bangu, mas, assim, estabelecer o que eu posso fazer a partir deste momento, o que é possível fazer. Porque nós estamos falando também de momentos que variam muito de pessoa para pessoa e possibilidades. Por exemplo, eu tenho paciente que é doutoranda, mas assim, ela está em outro território, longe da família, não tem condições financeiras, então tem uma pressão muito grande do você fazer e de onde você está. E aí, a internet, como é que fica? E a manutenção do seu dia a dia, né, de emprego, enfim, de concurso que vai prestar. Então, são muitas demandas que a gente deve pensar, e eu acho que os professores e a academia trazem um pouquinho essa questão da saúde mental, que é necessário debater. E olha só que importante você fez da sua aula, foi, né, aquele momento de desabafo. E que bom que eles puderam falar. Só o falar, né, ele já ajuda, né? Por isso que a psicologia trabalha muito com a fala também, que falar é terapêutico, você soltar aquilo. Mas essa questão da autocobrança é um dos pontos que mais ocorrem com o estudante. É a autocobrança, o perfeccionismo que tem que sair certinho, daquele jeito. E o que acaba acontecendo, Elisângela? A pessoa se cobra tanto de que tem que sair muito bom, e nisso, tá com todas essas demandas, não consegue ter concentração, né? Aí muitas buscam artifícios de medicamento, né? Acabam fazendo coisas que pioram a situação, bebidas e tudo mais. Tem alguns artifícios que utilizam assim. Piora. E além da autocobrança, aí muitas pessoas falam assim, Natália, nossa, mas eu tô procrastinando muito. Olha, não sei o que acontece, mas eu procrastino, eu tô lá, tô em frente ao computador, mas não sai nada, entendeu? Eu tô ali focada, tô focada, deixei tudo de lado, tô ali focada, mas a cabeça tá fervendo de tantas informações. E quando a gente pensa nessa ideia de produzir muito, peraí, você tem que produzir. Gente, o momento off, sabe aquele momento que você não faz nada, que você levanta a perna e descansa, ele é essencial para a produção, sabia? Para a criação.
Então, a gente, estudante, me coloco nesse lugar como doutoranda, a gente precisa também nesse momento off. Então, que você tenha um momento off, que você tenha um momento de você também produzir. E a base disso é você se organizar e aceitar os limites. Ah, professor encheu de demanda. Conversa, olha, professor, eu estou com tantas demandas aqui, é possível entregar esse trabalho tal data? Até porque os professores estão sobrecarregados nesse momento também, né? Está sendo um desafio para muita gente. Então, aqui tem mais uma pergunta da Priscila, né? Mesmo diante da pandemia, os prazos e demandas não mudaram, né? Ano passado defendi neste período o mestrado e tive um estresse pós-traumático. Pois é, Priscila, o que acontece? É aquilo que eu falei, essa demanda do impacto no emocional na vida do estudante, ela já existia, né? Existe. Só que no momento de pandemia, frente aos desafios desse próprio momento, isso aumentou muito, né? Então, aí, você viveu um período de pressão, provavelmente foi o que desencadeou esse episódio aí de estresse pós-traumático, né? A Daiane falando aqui, ó, dia do nada, faço uma vez por semana. Eu amei. Ótimo. Vou pegar esse nome, dia do nada, adorei. É, muito bom, né? Dia off. E assim, as redes sociais também, vamos combinar, né, Elisângela? Alimentam muito essa ideia da superprodução. Gente, eu sei que é meio clichê, mas vamos falar isso. Você tirou uma foto que você não gostou muito. Vamos lá. Não gostei, saiu meu olho torto. Você vai postar essa foto? Em geral, não. Você vai procurar o quê? O melhor ângulo, certo? Então, as pessoas olham esses feeds de notícias e acham assim, nossa, que vida maravilhosa, olha lá, ela defendeu nesse dia, mas ninguém está vendo o que acontece por trás. E nisso as pessoas que já têm várias questões, né, todos nós temos, você não vai ficar postando ali, ah, tô pressionada pela minha orientadora, tô com prazo curto para orientar, tô desempregada, ninguém vai falar isso. Então, a gente acaba numa coisa de ilusão, né? Então, assim, a realidade é a realidade de cada um, né? Eu não posso pegar uma ideia, eu posso aqui ensinar várias técnicas para reduzir a ansiedade, enfim. Mas, por exemplo, varia. Tem paciente, por exemplo, que não vai conseguir fazer uma meditação, né? Vai estar tão agitado, e eu vou explicando que à medida você vai achando um equilíbrio, é uma questão de exercitar, de repente eu passo uma outra atividade para ele. Então, assim, não tem uma receita de bolo que fala, ó, nesse momento de pandemia, todos os estudantes vão fazer isso. Nossa, é muito difícil, né? Cada um tem a sua realidade aí. E a autoaceitação é fundamental, gente. Eu falo de autoaceitação, não é só em questão autoestima, que é fundamental, mas você se conhecer, se respeitar do jeito que você é, ver suas possibilidades e seus limites, né? E a partir daí, traçar medidas. Eu estou no ponto X. Então, como que eu posso chegar no ponto Y? A minha realidade é diferente da Elisângela, né? Isso não quer dizer que, de repente, nós não possamos alcançar um objetivo em comum, né? Deixa eu só voltar aqui para ver, né? A Priscila falou que o programa dela não prorrogou, né, para ninguém. Isso está variando muito de universidade para universidade. E é um absurdo, né, Natália? Não prorrogarem, porque o que acontece? A pandemia, as pessoas estavam lutando para sobreviver. No início, todo mundo com medo, dentro de casa, né? Então, realmente é... E eu me lembrei, vi agora uma colega ali, nós, professores também, eu também sou professora da educação básica. Então, o que acontece? Jogaram no nosso colo, agora tem que dar aula online. Enfim, né? Tinha colega que mal usava o computador. Mal tinha e-mail. Ah, mas ele estava desatualizado. Beleza, mas aí, como é que foi isso? Isso causou estresse nas pessoas, né? Trouxe transtorno também. E ninguém está vendo. Tem um monte de professor doente, né? Do mesmo jeito, os especialistas em educação à distância dizem que tem que ter no máximo 2 disciplinas para os alunos, tem que ser pouco tempo de aula. E aí as universidades estão entregando tudo online. Como se a gente estivesse vivendo um tempo normal. Exatamente. Estou fazendo aqui de porta-voz das coisas, né?
Pode falar. Sim, essa é a ideia mesmo, a gente trocar e trazer as demandas, até porque muitas pessoas que estão nos escutando e que vão ouvir ainda, vão acabar se identificando. Nossa, eu também estou passando por isso. Eu lembro que o meu grupo aqui de doutorado teve um momento que as pessoas assim, nossa, quem defendeu, quem qualificou? Aí vários não tinham qualificado ainda, mas assim, foi um alívio saber que os outros não qualificaram, porque se sentiram assim, né? Nossa, não é só comigo. Então é bom a gente partilhar essas informações, porque a gente às vezes acaba achando que o problema está em nós. Mas às vezes não, gente, são as circunstâncias. A circunstância da pandemia faz, peraí, você é professor, você tem que estar dando aula em casa. Como é que está a sua internet em casa? Você tem internet em casa? Você tem um computador? Lá a instituição que paga seu salário adicionou o salário, o que vai gastar da sua conta de luz, o que vai gastar da sua conta de internet? Sem contar que você em casa pode ter filho, marido, periquito, papagaio, que não tem aquele espaço para você dar atenção aos seus alunos. Enfim, são muitas demandas. Assim, grande parte, eu tenho muitos pacientes professores, muitos. E eles relatam isso. É uma categoria que já é afetada em si por questões mentais, né? Por a questão de ansiedade, que é o tópico que eu mais atendo. E nesse período, nossa, tá super... E assim, eu não sei o que está acontecendo, mas o que eu tenho percebido é que a própria gestão está muito confusa, né? Então, assim, você não tem um direcionamento, certo? Aí você acaba passando aquilo para os professores, e assim, como que eu vou dar conta disso? Aí disso de professores, aí também vai os alunos, pais, enfim. E é um encadeamento de quê? De inseguranças, de como que lidar com o novo. Peraí, como que eu vou ter uma aula online agora, em frente ao computador? Assim, vários momentos tem os entraves ali do dia a dia da pessoa. Então, assim, estamos num momento desafiador, estamos no momento que ele traz esse impacto. Então, nós temos que procurar ferramentas de aprender a lidar com certas circunstâncias, né, para melhorar o nosso estado emocional. A Priscila, por exemplo, ela falou aqui, aí deixa eu voltar aqui. A atividade física e a dança ajudou-me muito. Exatamente. A atividade física é essencial, gente, assim, tanto para o estado emocional, quanto para a saúde, enfim, física, tudo. Então, às vezes a pessoa fala, pô, eu tô em casa, tá em home office, tá em pandemia, eu vou parar para fazer uma atividade física ainda? Gente, isso é saúde, isso é você se ajudar. Então, mas eu não gosto de fazer isso ou fazer aquilo. A questão é movimentar-se. Eu sempre falo isso, eu pratico isso até comigo. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu enjoo de ficar só em academia, aquele negócio de pegar peso, lá. Olha... Eu gosto de ir pra rua, andar na rua. Isso, mas assim, hoje a gente tem que adaptar, né? Então, eu fico... Olha, o que eu já fiz de exercício, vocês não têm ideia. O que eu já fiz, já experimentei de tudo. Só não experimentei luta ainda, mas eu vou experimentar um dia. Meu amor, eu já lutei. Isso, se colocar em movimento, sabe? E tirar um tempo para isso, né? Porque o que acontece? Está em pandemia, agora voltando um pouquinho para a questão da mulher, querendo ou não, que é mais associado ao trabalho. Aí, associa o trabalho fora de casa, o trabalho dentro de casa, as demandas, né, mais específicas da mulher, a questão hormonal, a questão que já tem as alterações, que é mais suscetível, e aí? É um boom, né? E como estar bem diante esse boom aí, né? É se respeitar, é buscar medidas que você seja mais construtivo, pense mais positivo. Essa ideia de pensar positivo. Porque tem situações que a gente não vai mudar, certo? A situação é X. A gente está em pandemia. Por mim, a gente não estaria em pandemia, teria vacina para todo mundo, teria acabado essa pandemia. Mas eu posso mudar? Não, a vontade da Natália não vai. Mas o que eu posso pensar diante disso? Vai parar em algum momento, eu vou utilizar máscara, eu vou passar o álcool em gel. Então, quando você começar a vir com aqueles pensamentos de que eu não vou conseguir, eu não estou valendo nada, peraí, eu já estou no mestrado, ou então, poxa, já consegui concluir boa parte do que eu estava pesquisando. Procure ver o ponto do que você já conseguiu. Porque se você ficar se cobrando do que você não conseguiu, você vai estar se punindo, você vai estar, né, trazendo o quê? Só coisas ruins para você.
Então, de repente, olhar por outras perspectivas de aonde eu estou, do que eu já consegui, fica mais fácil você projetar algo positivo. Porque se eu ficar nessa onda de que não consigo, não vai dar certo, né? Os slots aqui do nosso cérebro têm um limite. Se eu falar 7 vezes, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir, eu não vou conseguir mesmo que eu consiga, porque de tanto que eu passei isso, dessa informação para o meu cérebro. Então, a gente tem que ter um respeito por nós mesmos nesse momento. O que é possível fazer ou não, né? E a academia também, vê a academia como uma parceira também, né? Porque também vamos pensar aí que também está sofrendo esse boom, é uma novidade para todo mundo, essa questão do online, né? Natália, Trabalhar em casa, também, quando você falou da academia, eu lembrei que, como eu trabalho com mentoria, eu recebo gente de todo lugar, né? Universidade privada, pública. E uma coisa que tem acontecido muito são pessoas que estão sem orientador. O orientador sumiu, ou o orientador está ausente. No início, eu achei assim, um caso, 2. De repente começou a aparecer um monte. Eu falei, gente, uma epidemia de sumiço de orientador. E aí eu fiquei pedindo para essas pessoas, faz contato, vê, porque alguns, né, estão assim, alguns meses sem fazer contato, né? E travou. Travou aí, Natália? Agora voltou. Então imagina, a pessoa já está... eu nem vou questionar que o orientador, porque ele também não deve estar bem, né? Sim, mas, sim. Nesse contexto, a gente tem o orientador doente e a pessoa desorientada no outro lado também. Exatamente. Mas aí que tá. Lembra aquela questão assim dos limites que eu falei de você se olhar? O que eu posso fazer hoje diante disso? De repente, você avançar na sua pesquisa, você de repente ler algo relacionado de que agregue a sua pesquisa, sabe? Porque a gente sabe o quanto tem essa pressão de orientador. E cá para nós, há muitas situações também de que não está na pandemia e que é o sumiço de orientadores. Essas são demandas que eu recebo, né? Mas nesse caso, eu acho que eles estão sofrendo essa pressão também. Sim, também. Alguns orientadores já têm uma certa idade, não dominam certas... Nem questão de idade, não. É questão mesmo de dominar algumas ferramentas, né? A Valéria perguntou aí que pode estar doente. Acredito que sim, acredito que a maioria, né? Sim, tem várias situações, né? Mas essa questão da pandemia também afeta, né, os orientadores, como eu falei. A academia em si também está sofrendo muitas pressões. Nós estamos num momento de habilidade, gente. Né? Então, assim... Assédio moral. Não vou dar conta de tudo, né? A Priscila trouxe um tema muito importante. Pois é, a questão do assédio moral na academia. É uma pressão, né? É mais uma demanda para o estado emocional do estudante. E, assim, eu não vivi isso, mas tive pacientes com essa demanda de assédio moral e também colegas, né? E é uma coisa muito presente, infelizmente, na academia, né? E essa questão da briga do poder, de ego, enfim, né? Eu acho que a questão da saúde mental na academia é uma pauta que a gente deve levar mais em conta, deve ser mais colocada, né? E como lidar com isso. Eu acho que próprio trazer o tema à tona já é importante. Isso que... Porque não é o orientador é o poderoso do saber. Não, eu vejo a orientação como uma troca, igual que eu falei aqui para a nossa live. Eu não estou aqui para trazer informações para ficar... Isso é uma troca, né? Ao mesmo tempo que eu estou aqui, você aí, a gente está partilhando, nós aprendemos juntos. E você pensa, de quem está de frente com a sua pesquisa de fato é você. Quem sabe mais do respeito do objeto que você está estudando é você. Né? É claro que o orientador tem uma base teórica, tem um ensino que vai te dar alguns direcionamentos, mas é uma troca, é uma parceria de trabalho,
Então, não é só você que depende dele, ele também depende de você para conseguir lá, né, as pontuações que ele precisa como orientador. E quando a gente está numa situação de assédio moral, é necessário que a gente se coloque. Eu sei que é difícil, mas respeitar, escutar o outro e se colocar, né? Então, às vezes, a gente sofre certos tipos de coisas, certos posicionamentos, que é importante você se colocar. Você não precisa gritar, você não precisa bater, mas o modo com que fala. Então, já teve episódios de pessoas que eu tive essa experiência de ter assédio com moral do orientador, mas você tem a possibilidade, caso não dê por uma conversa, de ter a troca de orientador. Você pode requerer isso na universidade, entendeu? Deixa eu ver aqui, tem mais? Ah, tá. Mais alguma pergunta, gente? Sobre isso? Não, né? Assédio moral na academia é um tema que tem provocado muitas discussões aí. Mas nesse momento, assim... Pode falar. Pode falar. Uma questão que eu lembro sempre é que a gente sabe que existe a questão da pessoa adoecer. Né? Não sei o termo certo a usar ainda, tá? Uma pessoa está fazendo lá uma graduação, uma pós, mestrado, doutorado, e aí ela adoece por conta das pressões, por conta de tudo isso. E nem sempre esse adoecimento dessa pessoa é respeitado. Nem sempre essa pessoa ela é considerada como alguém capaz de estudar, capaz de conquistar, capaz de tudo, mas que está doente. O que a gente ouve pelos corredores é lá, essa menina é um problema, hein? Vive com um problema. Esse outro aí, ó, foge dele, porque ele fica dizendo aí que está com depressão, mas no fundo é preguiça. Então, o que a gente ouve ainda é esse discurso. E então, eu faço parte de vários grupos na rede social de pessoas que são doutorandos, mestrandos. O que mais eu vejo o pessoal colocando lá é que não tem para quem dizer e não é respeitado, não é visto como alguém que adoeceu, sabe? E eu não estou nem falando do orientador diretamente, não. Até os pais, até os próprios colegas. Realmente, não é possível. Então, a pessoa não tem ninguém nem para desabafar. Aí alguém disse assim, mas a academia não é lugar de desabafar, não é lugar de fazer amigos. Não? Será que não? Não sei. Entende? É um lugar tão hostil assim. Sim, isso aí, Elisângela, está muito relacionado com o tabu, né, da saúde mental, né? O que hoje eu falar para você que eu me machuquei, né, enquanto você está vendo uma ferida aqui no meu braço, né? Ok, eu me machuquei, mas as questões emocionais, o que não está no campo visível e que afeta tanto quanto às vezes algo físico, o dano às vezes até maior dependendo do grau do que seja físico, não é valorizado. Então, peraí, fulano diz que está em depressão, não foi à aula, mas eu vi ele lá na universidade batendo papo com um colega, enfim, estava rindo. A pessoa tem a ideia de que quem está em depressão só tem que estar chorando dentro de casa, trancada, fazendo nada. Peraí, entendeu? Eu lembro, eu na graduação, tinha uma colega que ela era considerada já cega, não tinha parcialmente a visão, assim, só enxergava vulto, né? Então, eu fazia a minha prova e terminava e auxiliava ela. E eu já escutei pessoas na universidade falar assim, nossa, será que ela é cega mesmo? Ou ela está fingindo? Sabe? Isso por uma questão física. E aí aí essas questões emocionais já carregam esse tabu. E é uma questão que eu bato muito. Psicólogo é coisa de maluco. Peraí, você pode ir no ortopedista se você está com problema nos ossos. Para cuidar da mente, você não pode ir no psicólogo, no psiquiatra, enfim. Qual a diferença? Quem disse que psicólogo é coisa de maluco? Então, assim, tem muitos tabus que criam uma barreira, tanto para a pessoa que sofre, né? A pessoa que sofre, às vezes, fica com medo de dizer. E essa barreira faz com que essas pessoas também não auxiliem. Então, aí, aumenta o número de pessoas que estavam de suicídio,
Ah, ele apresentava sinais de ideação suicida, mas não perceberam. Mas espera aí, por que será? Talvez se ele tivesse com uma faca aqui, aí mostrando que está se cortando, talvez chamaria mais atenção do que ele começar a apresentar um comportamento que indica, né, que ele tem essa questão. De repente, as pessoas prestam muito mais atenção no que é visível. E a questão emocional, por não ser tão visível e carregar esses tabus que precisam ser quebrados, reforça com que piore esses quadros. Então, é necessário que a gente faça mesmo a última bandeira para a saúde mental dentro da academia e fora dela, porque isso não acontece só em relação à academia, não. É uma visão muito ampla. Ah, quantas pessoas que eu atendo, mas espera aí, meu pai não acredita, acha que é besteira esse negócio de psicólogo, é frescura, né? Aí, enfim, o quanto que é necessário ainda expandir e explicar qual é a importância do profissional. Eu não estou aqui só para poder resolver problemas, vamos dizer assim. A psicologia, ela está muito também para autoconhecimento, para você se conhecer, para você aprender a lidar com certas questões, você buscar o bem-estar emocional. E isso é maravilhoso, você poder contar com um profissional técnico que você possa abrir para as suas questões sem julgamento, né? Aqui a Priscila, foi a Priscila? Isso. Mandou aqui, existe muito mesmo esse tabu na academia. Quem demonstra fragilizado emocionalmente é visto como um problema para os pares, professores e até mesmo para o programa. Então, exatamente isso, Priscila. É necessário a gente trazer esse debate. Quantas vezes, né, na academia... eu, por exemplo, tenho uma questão... As pessoas sabem o quê? O nome do autoriano, certo? Assim que eu entrei para o mestrado, eu tinha maior dificuldade. Nossa, eu tenho que saber o nome do autoriano. Qual o nome do livro? Isso no automático, né? Então, as pessoas faziam questão. Assim, não sei, mas eu tenho que ver se eu li esse livro mesmo. Mas tinha pessoas que se sentiam assim, nossa, eu não sei o nome do ano, o autor que foi, e a pessoa vai deixando lá embaixo. Isso não quer dizer que você é menor que ninguém, mas você precisa aprender a lidar com isso. Você precisa se aceitar, ver seus limites. Então, assim, eu não gravo o nome do autoriano, mas em questão de conteúdo, eu sei pegar um livro e fazer um resumo e te explicar assim, zoom, que é o meu jeito. Então, assim, é se conhecer também. E como a Priscila ali falou, né, essa questão dos pares, né, vamos dizer assim, se tem bullying, né, durante o período escolar, na academia também tem muito, só que é muito velado, muito velado. E o quanto isso afeta a nossa saúde emocional, né? E aí tá homens e mulheres, né? E pensando também especificamente da mulher, Elisângela, um outro ponto que eu percebi muito na academia, uma demanda importante da gente trazer para o debate, né, que diz respeito à mulher cientista, de que tem filho, então, assim, são outras demandas, eventos são excluídas, né, então, esse é um outro ponto que impacta também que é necessário uma luta por isso, né, é diferente, eu estou fazendo doutorado, estou terminando o doutorado, mas eu tive um filho durante esse percurso, né, assim, eu tive a licença maternidade, mas tem muitas estudantes, né, eu até participava de um grupo que eu ajudava, que não conseguiram isso, assim, dentro da academia, então tinha a questão de você estar grávida, né, e o seu prazo não ser alterado, peraí, é importante a gente trazer isso é mais uma pressão para a mulher, né? Então, olha só que desafio que está a mulher dentro da academia. Além dessas pressões que a gente está conversando aqui, que atinge a todos, tem essa questão bem específica do ser mulher, né? E que acaba sempre se deixando em segundo plano, né? É importante isso, a gente trazer essa reflexão. Prioridade é na família, no trabalho, enfim. E ela mesma fica de lado e fica, né, acumulando essas demandas, o que acaba adoecendo. Muitas das vezes as mulheres se sentem culpadas por certas circunstâncias que não condizem a ela, né? Mas assim, todo esse contexto que tem uma visão
muito machista, sabe? Uma cultura patriarcal ainda muito dividida do que é ser homem e do que é ser mulher. E é necessário a gente trazer esses temas e lutar por uma questão de igualdade, mas pensando também nessas diferenças que recaem sobre a mulher, certo? Aqui, a Priscila está falando, né? Já escutei situações do tipo, não vou ficar com aquela pessoa, pois ela não vai dar conta. Uhum. Né? Já. Aí agora a gente pensa, olha só, não vou ficar com aquela pessoa porque ela não vai dar conta. Eu também já orientei, o que eu penso no meu momento de orientadora, ok? E você também, né, Jane, como mentora, enfim. Oriento também. Então, quando nós temos o nosso orientando, qual que é o nosso papel? Fazer com que ele, né, evolua. Isso. Certo? Se eu acho que ele não vai dar conta, na verdade eu estou achando algo que corresponde a mim mesmo. Porque eu tenho que levá-lo, né? Eu tenho que criar mecanismos, estratégias de que faça com que ele evolua. Então, na verdade, se um orientador falar para você que você não vai dar conta, você se pergunta, ou será se ele não consegue dar conta do trabalho, de fazer um trabalho? Né? Então, assim, inverte um pouquinho nisso, sabe? Então, a gente começa a questionar certas coisas assim. Então, Priscila, para pensar um pouquinho nisso. Peraí, se o papel é orientar, então, se você não vai dar conta, peraí, o orientador que não vai cumprir o seu papel. Aí, cabe a você. Talvez seja até melhor mudar de orientador, né? Com certeza, já deixou claro ali. Que não tem como. E assim, é uma troca muito bacana, assim. Essa parte de orientação eu gosto muito de parar um pouquinho em função do doutorado, mas eu tive uma turma que era de impactos da violência na escola. E assim, até hoje eu tenho os meus orientandos assim, mandando mensagem, sabe? A gente tem essa troca. Eu lembro que uma estudante era bem mais velha e ela falou assim, ai, Natália, eu não sei se eu vou conseguir. Não, mas vamos sim, você vai dar conta e tal. Eu lembro que o trabalho dela era até sobre ECA. E hoje ela é conselheira tutelar. Achei muito bacana mesmo. Então, assim... Às vezes, Natália, o orientador, ele passou por alguns sofrimentos. Ele se formou numa época em que a vida acadêmica, o cara tinha que ir para a biblioteca, né? Então, assim, foi uma formação com dor. Então, muitas vezes, ele quer reproduzir isso também no outro. Tem isso na vida acadêmica, né? Aquela pergunta básica. O que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Como se a gente não precisasse dormir. Então, assim, outra coisa do que você falou e que eu lembrei é essa questão também de, que aí eu te provoco, você fala, de achar que todo mundo vai chegar pronto. Porque as pessoas têm uma trajetória, principalmente as mulheres, elas não têm acesso a certas coisas. E muitas vezes o bolsista é o homem solteiro, jovem. Ele é o bolsista. E a mulher, ela não vai dar conta, ela tem um filho. E muitas vezes, o que a gente vê é que quem trabalha mais é ela. Em vários contextos por onde eu já vivi, já vi. Estou falando de um lugar específico, não. Mas a gente vê isso. Então, tem essa questão também do machismo, né? E dessa formação que exalta o sofrimento. Quanto mais sofrimento, melhor. E não é. Não tem que ser assim. Ótima colocação, gente. Essa questão... E olha só, essa questão da bolsa, do que você trouxe aí, a ideia da bolsa é para estudo, certo? E quantas situações a bolsa é para renda básica, para alimentação, né? Não dá nem para comprar livro, porque assim, é o seu deslocamento que não dá, porque essa bolsa não é lá, essas coisas. Aí tem... Às vezes não tem onde morar, conheço pessoas assim que vêm de outros lugares, por exemplo, lá no doutorado, eu acho que do Rio de Janeiro mesmo sou eu mais uma, que do resto são de outros lugares, é sério. Então, assim, tem muitas demandas. E esse homem, não quer dizer que esse homem também não tenha dificuldades, como você falou, também conheço homens que passam por desafios, mas assim, o ser mulher ainda tem essa questão ainda
do filho, e fica essa questão do cuidado, que querendo ou não, por mais que a gente hoje muitas coisas avançaram de compartilhar tarefa, mas não é em todo lugar que você acha isso hoje, não. Então é um debate ainda muito grande de se pensar o lugar do homem e da mulher na sociedade, do homem e da mulher da academia. Olha só, dentro da academia, se você parar para pensar, olha ao seu redor, quantas pessoas negras estão dentro da academia ao seu redor? Verdade. Exatamente. Isso não só de homens e mulheres, mas a questão racial é uma importante pauta que a gente tem que levantar e observar. Né? Quantos professores você teve no doutorado? Quantos professores? Exatamente. Nem. E assim, quantos desafios, né, para a pessoa chegar ao ponto que chegou. É o que você falou, é a história de cada um. Ninguém sabe o que está por trás daquilo ali, né? Então, você ter um diploma hoje e você pensar assim, ó, estou pensando aqui, um diploma, estou aqui com o diploma na mão, mas quanto aquilo me custou? A pergunta é, sua saúde mental, né, aquele questionamento cabe no Lattes, mas é importante a gente refletir sobre isso. Porque a gente, às vezes, fica tão centrado em dar conta num ideal que é fictício, né? De você ser o aluno nota 10, tá estudando lá a madrugada inteira. Peraí, quanto isso vale na sua saúde? Você não está vivendo? Peraí. Então, não cabe. Eu gostei muito da minha orientadora, que eu lembro que a primeira vez que ela falou comigo, ela falou assim, Natália, eu quero que a orientação seja uma coisa para você prazerosa. Que ótimo, já te amei. E é exatamente essa ideia, gente, é uma construção, e a gente vai aprendendo, vai evoluindo, então tem que ter isso, né? Então você se perguntar, vale? Você está sujeito a assédio moral, vale? Não vale, gente. Não vale. E assim, eu tive também, assim, foi até uma colega, você falou essa questão da madrugada, e a orientadora dela falava, mas peraí, você quer dormir? Você, né, estuda de tal hora. Praia, lazer, tá doida, só depois de terminar, sabe? E peraí. Aí quando você vai ver a vida da pessoa, a pessoa só se dedica àquilo, né, exclusivamente, a gente também não sabe o que ela passou. Então, esse orientador, enfim, esse aluno também que a gente estava falando, tem uma história ali por trás. A questão é cada um ter a sua história, mas respeitar a história do outro. Eu, numa posição de orientadora, eu não posso querer que aquele aluno se espelhe em mim. Eu, por exemplo, sou um tipo de pessoa que gosta de estudar à noite, mas não por essa questão de meia-noite. Não, é porque eu acho que é um momento mais silencioso, é um momento que eu produzo mais. Tem pessoas que é pela manhã, né? Acordei, tem gente que bota até para acordar mais cedo. Gente, o sono é essencial, né? Então, você ter aquele horário de sono é qualidade de vida para você produzir. Então, assim, se conhecer o seu momento de estudo é importante, mas saber o seu momento de parar também é importante, sabe? A Daiane está falando aqui, me fez relembrar na minha graduação. Minha orientadora falava o tempo todo que iria cair em exigência minha monografia. A banca quis dar 9,5 e ela os convenceu a dar uma nota menor. Nossa, eu fui muito pressionada. Tá vendo? São muitas histórias, assim, né, que impactam a vida inteira, né? Você trazer uma questão, né, às vezes, o que você faz hoje, a Priscila trouxe alguns exemplos ali, né, do que ela passou, teve uma situação de estresse pós-traumático, isso também poderia ter acontecido com a Daiane, frente às pressões que ela sofreu na academia, né? Aí a Dani, né, tá falando aqui, né? O estudo tem que dar prazer, não sofrimento. Concordo com a mentora. Muito bom, Dani, exatamente. É essa a ideia, né? E o que a gente chama de prazer é isso. O conhecimento, ele é dado, né, na maneira que você tem curiosidade por aquilo também. Você aprender uma coisa forçado, né? Você não vai aprender direito, vai fazer aquela coisa mecânica. E muitas pessoas, por sofrerem nesses períodos, né, essas pressões na saúde emocional, acabam nem querendo exercer aquela função do que tanto estudou. Peraí, qual é a ideia? Né? Então,
repensar isso, né? Quando você está estudando, quando você se debater diante dessas situações de que está afetando o seu emocional, peraí, o que eu posso fazer diante disso? Isso vale minha saúde mental? Vale eu ficar a madrugada inteira sem dormir? Eu não posso, de repente, botar um horário que eu produza mais para estudar? Entendeu? E fazer uma rotina, de repente, de que eu assisto uma série. E uma outra coisa também que é importante a gente falar, Elisângela, é as horas de estudo e ter a hora de descanso. Um movimento bem legal que eu acho você estudou 45 minutos? Dá 15 minutos de repouso pessoalmente, até mesmo para você processar, né? Aí a Valéria está falando aqui, né? Muitos desistem pelo caminho. Exatamente. Desistem e acham que não são capazes. Isso. Levam a ideia de que academia não é para mim. E realmente eu sou burro, mas não é nada disso. Né? Exatamente. E isso me lembra uma questão que você me perguntou uma vez numa live que eu ia fazer sobre a síndrome do impostor, né? E que ocorre muito com mulheres, né? De síndrome da impostora. Eu até postei outro dia sobre, né? E a pessoa acaba nem reconhecendo os seus méritos, né? E reconhecer seus méritos, os seus valores é fundamental. Parece que você só fica olhando por esse ponto de insatisfação, às vezes, do que o orientador diz, o que não corresponde à realidade. E outra coisa, às vezes também é vínculo, eu estou como orientadora, mas eu não tenho liberdade de conversar certas coisas, fico com vergonha, né? Então, às vezes, a pessoa nem te conhece direito, né? Essa é a importância do acolhimento com o seu orientador, porque é uma troca, é um compartilhamento, né, para a gente poder prosseguir, certo? A própria formação dos orientadores, essa formação antiga, ela é uma formação com dor. Foi uma formação com dor, né? Os velhos doutores, os antigos doutores. Então, que a gente, Natália, que a gente construa um novo caminho, né? Um novo percurso. Né? Que a gente ajude nessa renovação aí, né? Então, Elisângela, e o primeiro passo para isso, para a mudança também de tudo, é a aceitação. Você se conhecer, você se avaliar, se entender, entendeu? Aprender a lidar com as frustrações da vida, porque nem tudo é perfeito, né? Mas se você parar para pensar na sua vida, muitas das conquistas que você hoje tem maior orgulho são decorrentes das suas piores frustrações, né? Que você aprendeu a superar diante daquilo. Porque às vezes a vitória vem tão assim, quando né? Consegui. E às vezes diante de uma frustração faz você parar e pensar. Às vezes você sofre, mas o sofrimento também ensina, né? Então, às vezes a gente, em vez de se culpar do que deu errado, a gente começar a olhar, peraí, o que eu posso fazer e aprender diante disso? Eu sei que é um exercício, às vezes, difícil quando a gente está com o emocional abalado, mas dá para a gente fazer sim, é tudo um processo. Eu costumo a brincar com as minhas pacientes, eu falo assim, a gente trabalha, né, o quanto o pensamento interfere no comportamento. Aí elas me contam alguma situação que elas pensaram, tal. Eu falo assim, qual é a outra forma de ver isso? Elas falam, eu nem consigo. Não. E se fosse o seu melhor amigo? Vamos dizer, sua melhor amiga, diante dessa situação. Se você fosse dar um conselho, o que você falaria para ela? De repente a situação não é bem assim, né? De repente a pessoa estava estressada, de repente aquele orientador não quis dizer que ela é inútil, de repente é porque ele estava chateado, porque ele não conseguiu alguma coisa em casa, né? De repente foi uma pressão só para ver o que ela fala, para ver se ela se comunica mais, ou então foi para ver se ela escrevia mais, mas na verdade o trabalho dela estava bom, entendeu? Às vezes a pessoa é mais fácil, quando você tiver com essa dificuldade de fazer com você, de enxergar outras perspectivas, pense em você aconselhando uma outra pessoa, porque às vezes as pessoas têm muito essa dificuldade, né, de eu me olhar, de eu me acolher, e esse autoacolhimento, ele é fundamental para a vida, para todos os momentos, né? Nem todo momento o psicólogo vai estar com você, né? Eu costumo falar com meus pacientes, a ideia da terapia é que você se suporte para o terapeuta em alguns momentos, né?
A ideia é que você tenha essa autonomia. Então, assim, se perdoar, né? Às vezes a gente fica assim, nossa, fiz aquilo lá, não devia ter feito, ou fui eu que fiz errado, não. Você vai voltar no tempo? Vai adiantar você ficar remoendo pelo que você já passou? Né? Então, peraí, o que eu posso fazer agora diante disso? Não foi legal? Posso ver deste ponto. Porque quando a gente fala muito em ansiedade, né, as pessoas acham que a ansiedade é só pensar no futuro e pensar a tragédia lá na frente. Isso também é ansiedade. Mas muito da ansiedade está no que já passou e a pessoa fica remoendo aquilo, se culpando, com pensamentos de que não deu certo, foi culpa dela, enfim. E é necessário se rodear de boas energias, positividades. Às vezes você está com um colega que está reforçando algo que o seu orientador falou de você. Realmente, você, nem sei, se fosse você desistir do doutorado, não sei nem como você passou, né? Sério, mas acontece, né? As relações tóxicas não são só em relacionamentos amorosos, na sua família. Olha só, gente, tem muitas situações da família, vocês não têm ideia, né? Então, e assim, ser mulher dentro da família, às vezes você sofre muita pressão, né? Então, primeira coisa é a autoaceitação. Você se construir, você se conhecer, seja mais construtivo, pensar positivo, né? Mas pense nisso, né? Tente enxergar o crescimento em cada situação. O que essa situação pode trazer para o seu crescimento? Apesar dela não ser conforme você imaginou, porque nós não temos bola de cristal, né? A pessoa, se eu soubesse aqui, Lisângela, eu vi aqui na bola de cristal que nossa live ia aparecer tantas pessoas. Não, uma coisa dinâmica, até sem graça, né? Que a gente ia saber tudo, certo? Aqui a Valéria, né? Difícil, controle emocional nas relações tóxicas, muito difícil, mas não é impossível. Peraí, tem orientador que não aceita o docente sobressair sozinho, e isso também tem muito. E sobre o que ela falou, a Valéria, realmente, às vezes as pessoas quando estão dentro, às vezes não, em geral, quem está dentro de relações, né, abusivas, tóxicas, às vezes o que é fácil para a gente ver e enxergar do que está errado, às vezes a pessoa até vê como está errado, de que está afetando ruim, mas você está num ciclo ali que é difícil você dar o primeiro passo. Então a terapia ajuda muito nisso, cada um tem o seu processo, mas é importante se libertar de tudo isso para você poder progredir, certo? Na família, alguns dizem, por que estudar tanto? Sim, acontece muito. E muitas famílias também desconhecem, né? Porque não chegaram a essa etapa. E não sei se vocês já ouviram, mas assim, uma demanda que vem muito. Fulano fez concurso, passou, e você fica aí estudando e nunca tem dinheiro. Seu primo estava naquela reunião de família. E vem, né? Gente, cada um tem a sua história, cada um tem seu tempo. Se você escolheu academia, se você escolheu concurso, a vida é sua, o tempo é seu, certo? Por isso que a autoaceitação é fundamental. De repente você vai passar por um concurso, está recebendo bem, mas é infeliz naquela situação, né? Não te dá prazer sair para ir trabalhar. Isso traz outras questões, entendeu? Então, assim, seja o seu próprio padrão. Eu sou feliz comigo. Eu amo psicologia. Por exemplo, quando eu escutei a palavra psicologia a primeira vez, gente, o que é isso? Eu quero ser isso. Tem gente que não decide assim, né? Claro, tem dificuldades, né? Às vezes quer uma profissão, desiste, vai para outra. E aí, cada um tem seu tempo, né? E essas pessoas da família, né? Começa a reparar, os que falam mais, né? Às vezes estão até num patamar de emprego, até recebendo mais. Mas você olha para outras situações, olha ao redor. Às vezes você está muito mais feliz do que ele ou ela que está lá de segunda a sexta de tal hora em determinada empresa, entendeu? Tá. O orientador não pode brilhar mais que o orientado. Isso eu escuto muito.
Muito, muito mesmo, né? É a questão do ego, a questão do poder. Precisa mesmo essa mudança de perspectiva, né? De ter essa parceria aí, né? Eu fico muito feliz, eu acho assim, se eu estou orientando o aluno e ele conseguiu evoluir, poxa, mas que bom, né? Isso quer dizer que foi um bom trabalho meu também. Eu fico, às vezes eu vejo um estagiário que eu tive e eu fico assim muito orgulhosa das coisas que ele conseguiu, sabe? Porque eu acho que assim, a gente é, é muito do aquilo, né? Você espalha o que você tem e você recebe aquilo também, né? Via de mão dupla. Então, se preocupe menos com o que, com o que os outros falam, que isso é um fator também que as pessoas que já estão com o emocional abalado, ansiosas, se preocupam. O que, que vão dizer? Ah, estão falando de mim, né? Por isso que é necessário você se conhecer, você se valorizar. Porque ninguém vai agradar todo mundo, gente. Eu não agrado todo mundo. Tem alguém aqui nesse momento que não gostou do que eu falei. E é isso aí. Nós não estamos para agradar todo mundo, cada um tem sua escolha. Minha fruta preferida é morango. Mas de repente a Elisângela odeia morango. Ou então ela até gosta, mas tem alergia e não pode comer. Sabe? Respeite seu processo. Respeite quem você é. Ok? Ah, deixa eu ver aqui os comentários, né? A Daiane já falou, família, socorro. Socorro. Natália, querida, você já... eu tô preocupada com a tua hora. A gente estourou, o povo tá gostando, o povo quer continuar, mas a gente passou de uma hora, né? Nossa, nem reparei, foi muito rápido. Menina, olha, é muito rico. Você entende como a gente tem que falar disso? Sim, é muito importante. Tem muita coisa para se falar. Se deixar, a gente vai ficar aqui horas, né? E eu quero deixar essa porta aberta, porque eu quero que você volte outras vezes. Ah, obrigada. Adorei essa troca com vocês, gente. Foi muito bom mesmo. Muito obrigada pelo convite. Assim, caso eu não tenha respondido alguma coisa, alguém tiver alguma dúvida, comentário, enfim, só me mandar um direct, tá bom? Que eu respondo lá. Tá? Eu já deixei algumas dicas aqui durante o discurso do que eu falaria. Dá para vocês pegarem aí na nossa live do que fazer para vencer esses desafios que impactam, né, a saúde emocional da mulher e do homem na academia, porque com essas dicas aí vale para tanto homem quanto mulher, é claro, respeitando as especificidades que impactam aí sobre a mulher, né? Gente, olha só, tá vendo aqui, ó, em cima, onde tá aqui, ó, saúde emocional? Tem um negocinho aqui, ó, clica aqui. Eu quero te convidar a seguir o perfil. Travou aqui, peraí, deixa eu esperar. Travou a Natália. Será que fui eu que travei ou foi a Natália? Volta, Natália. Sigam aqui, gente. Eu não sei se fui eu que travei, então eu vou continuar. Cliquem aqui, ó, e sigam o perfil da Natália. Ela também traz conteúdos. Se vocês se interessam por vida acadêmica, cliquem aqui também e sigam o meu perfil. Tá bom? Voltou? Só tem eu aqui. Vocês estão me vendo? Eu estou online ainda? Coloca para mim aí nos comentários. A Natália caiu. Eu vou chamar a Natália de volta para ela poder deixar uma palavra de despedida, tá? Eu acho que ela caiu. Ah, eu tô on. Obrigada, Paulo. Obrigada, gente. Então, pessoal, né? Se você gostou do conteúdo que a Natália trouxe, clica lá, segue o perfil dela. Se você gosta de conteúdo acadêmico também, clica aqui, segue o meu perfil. A gente vai montar outros momentos, trazer a Natália aqui outras vezes. Vou lá no perfil da Natália também, para a gente discutir esse assunto, gente. Quando as pessoas perguntam, por que vocês fazem isso? A sociedade paga os nossos estudos. A gente precisa devolver de alguma forma, tá? Então, essa é a maneira que a gente tem de resolver, de devolver. Tem outras. A gente escreve artigo, a gente escreve livro, só que não são todas as pessoas que têm acesso a um artigo, a um livro.
Então, hoje, as pessoas da academia, você que está aí, que faz mestrado, que faz graduação, a gente precisa pensar formas de entregar esse conteúdo àqueles que não têm acesso à academia, né? A Natália não está conseguindo participar, está chegando aqui. Eu vou tentar mais uma vez, enquanto eu vou fazendo esse fechamento aqui. Já passamos da hora, eu entendo. Mas por uma questão de honrar a Natália, né, que esteve aqui com a gente. Bom, só mais uma vez, talvez a internet dela, se não conseguir, eu vou encerrar. Então, como eu estava dizendo, nós temos... Ela voltou! Natália, eu te trouxe de volta para você se despedir, deixar um conselho para as pessoas. Sim. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Adorei. Tá, muito obrigada, Elisângela, pelas trocas. Adorei o convite. E como ela falou, né, o que a gente escreve, né, fica nos livros, nos artigos. É importante que a gente traga para debate essas pautas. E que foi a Semana da Mulher, né, que representou um dia que é um dia de muitas lutas. E então, tem muito ainda o que conquistar. Então, vamos trazer um pouquinho disso, refletir em cada ambiente, né, sobre essas questões que a gente debateu aqui hoje. E lembre-se, a autoaceitação, né, respeite-se, tire um tempo para você. Isso também é saudável e é importante, inclusive, para a produção, tá? Um beijo e boa noite. Pessoal, eu vou postar live. Vou pedir que vocês comentem lá o que mais você gostou da live, o que mais você aprendeu, tá bom? E manda essa live também. E a Natália volta. Isso. Tá complicado. Obrigada. Faz um print aí, marca a gente nos stories. Eu vou adorar. Faz um print aí, pessoal. Pronto. E me marca lá. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo, tchau. Boa noite. Domingo, live. Beijo.